Olá pessoal, hoje nós vamos retomar as nossas aulas começando um tema novo, que por sinal é o penúltimo tema do nosso curso, que é a competência. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que esse tema é muito relevante. Ele tem uma relação direta com a garantia do juiz natural. A ideia de juiz natural ela se observa sob duas perspectivas. A primeira, uma perspectiva negativa, no sentido de proibir que qualquer pessoa seja julgada por um juízo ou tribunal de exceção, né? Assim compreendido aqueles que são constituídos, que são criados posteriormente ao fato criminoso. E, em segundo lugar, nós temos uma perspectiva positiva que implica dizer só deve julgar aquele juiz que tiver competência de acordo com as regras em vigor na data do fato criminoso. Portanto, essas regras devem ser previamente conhecidas, existentes e conhecidas no ato do fato criminoso, no momento do fato criminoso. Nós podemos perfeitamente determinar a competência, portanto, a partir dessas regras, e são essas regras que nós vamos estudar a partir de agora. Tá? Então, começamos por regras que determinam a competência e depois nós vamos trabalhar as regras que modificam a competência para, em seguida, no final desse tema, nós trabalharmos as regras sobre a incompetência, as consequências da incompetência e o conflito de competência. Então, nós começamos hoje pelas regras que determinam a competência. E eu organizo essas regras em cinco estratos, digamos assim, nessa ordem. Primeiro, precisamos saber a competência internacional. Leia-se se a justiça brasileira criminal é competente para julgar aquele fato criminoso. Em segundo, nós trabalhamos as regras de competência por prerrogativa de função, porque as regras que determinam a competência por prerrogativa de função, elas afastam as demais regras, na medida em que, por exemplo, uma pessoa, pela função que ocupa, deva ser julgada por um tribunal superior, por exemplo, pelo STF, não há mais que se discutir a competência, que justiça seria competente, ou que foro seria competente, porque a competência estaria, no meu exemplo, com o Supremo Tribunal Federal. Depois da competência por prerrogativa de função, a gente trabalha a competência de justiça, ou seja, qual é a justiça competente, né? Se é a justiça estadual, a federal, a eleitoral, militar, e assim vai. Né? Definida a justiça competente, a gente passa à competência de foro, que é a competência de local. Qual é o local competente? Dentro da justiça competente, qual é o local competente? E, por fim, definido o local, eu preciso estabelecer qual é o juízo dentro daquele local que é o competente para julgar. Então, eu teria, né, seguindo todos esses 5 passos, vamos dizer assim, né, esses estratos de definição, essas regras em cada um desses estratos, nós teríamos determinada a competência, o juízo, nós teríamos determinado qual é o juízo competente, e aqui eu me refiro a juízo, e não juízo, juíza, porque juízo enquanto órgão, né? É o órgão jurisdicional que é competente e, portanto, não é o juiz ou a juíza pessoa física, né? Bom, o primeiro extrato, o primeiro passo que eu devo dar, como eu falei, é a determinação da competência internacional do Brasil. Se a justiça brasileira é ou não é competente. E aqui nesse ponto, eu devo dizer que a gente, embora não seja exatamente, embora se refira a uma regra que não é exatamente uma regra sobre a justiça competente, e sim sobre a lei penal aplicável,
Em decorrência da soberania do país, a justiça de um país não aplica a lei penal de outro, de tal forma que quando o Código Penal define que a lei penal é aplicável, ele também está, por consequência das regras de soberania do país, definindo igualmente se a justiça penal é competente, se a justiça criminal é competente para julgar aquele fato. Tá? Então, basicamente, nós temos duas regras. A primeira regra é a regra da territorialidade. Significa dizer que o Brasil, ou a justiça brasileira, é competente para julgar todos os crimes cometidos no território nacional, porque a lei penal brasileira é aplicável a todos os crimes cometidos no território nacional. E a segunda regra, que eu vou falar no próximo bloco, eu vou definir melhor no próximo bloco, é a da extraterritorialidade, que significa que em alguns casos, alguns crimes, né, em alguns fatos criminosos, a lei penal brasileira é aplicável mesmo quando esses crimes são praticados fora do território nacional e, por consequência, a justiça brasileira também é competente para julgar esses crimes cometidos fora do território nacional. Nesse momento, me interessa a regra da territorialidade. De acordo com o artigo 5º do Código Penal, aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de alguma questão mais específica tratada em convenções ou tratados internacionais, mas aplica-se a lei brasileira para o crime cometido no território nacional. Tá? E aí, isso está previsto no artigo 5º do Código Penal, e o parágrafo 1º desse dispositivo entende que o território nacional ele é entendido também para as embarcações e aeronaves de natureza pública ou mesmo que seja de natureza privada, mas que esteja a serviço do governo. Então, território nacional, todos sabemos, mas também se considera território nacional embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo. Onde quer que elas se encontrem, né? Mesmo em alto mar ou até aportado ou aterrissado em território estrangeiro. Também são consideradas território nacional as aeronaves e embarcações mercantes ou de propriedade privada que se achem no espaço aéreo correspondente ao território nacional ou em alto mar. Tá? E o parágrafo 2º entende que é território que é aplicável à lei brasileira, mesmo não sendo território nacional, quando o crime é cometido a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada que se achem em pouso ou aportadas no território ou na costa, no mar territorial nacional. Em todos esses casos, nós teremos, portanto, a aplicação da territorialidade, que é uma regra segundo a qual a lei penal brasileira é aplicável e, por consequência, a justiça penal brasileira também é competente para julgar. No próximo bloco, vamos ver os casos de extraterritorialidade.